noite a todas as pessoas que já estão nos acompanhando. Prazer muito grande estar recebendo aqui hoje a Maria Luísa Bedin, minha amiga Ziza, que faz um trabalho gigante com os idosos da nossa cidade. Agradecer muito também a participação dos dois médicos, Dr. Marcos Bianchi e Dr. Lucas Gremmelmaier. E um agradecimento especial à Patrícia Souza, da Semear Startup, que vem aqui nos auxiliar hoje, oportunizar com que mais pessoas possam ter acesso a essa nossa live, esse nosso debate. Eu quero agradecer muito vocês terem aceitado esse convite, de nós debatermos aqui um pouquinho hoje a situação do idoso no meio de toda essa questão que envolve a pandemia. E a gente trata aqui hoje do grupo mais afetado, o grupo de risco real, né, com relação ao Covid-19, e eu tenho certeza que vocês vão acrescentar em muito para as pessoas que estão em casa e que vão acompanhar essa nossa live no dia de hoje. Então, eu queria que cada um de vocês se apresentasse de forma bem breve, bem rápida, o que tem feito, o que faz. Depois a gente entra no debate propriamente dito. E se os meninos me permitem, eu posso começar pela Ziza? Com certeza. Ziza, por favor, quem é a Ziza? Boa noite, Felipe, boa noite, Dr. Marcos, Dr. Lucas, Patrícia. Boa noite. Muito obrigada pelo convite, né? Então, a gente vai estar aqui hoje conversando um pouquinho. E eu sou professora de Educação Física, atualmente trabalho na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, coordenando o programa Conviver, grupos de terceira idade. Já faço esse trabalho há alguns anos, né? Estive ausente durante 2 anos da ESMEL e retornei este ano, retomando então o trabalho. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Prazer é todo nosso. Doutor Marcos. Olá, boa noite, Felipe, boa noite, Patrícia, boa noite, Prof. Ziza, boa noite ao Lucas. Muito obrigado pelo convite, Felipe, parabéns pela iniciativa e pelo tema abordado. Então, eu sou Marcos Bianchi, sou médico ortopedista, tenho especialização em cirurgia do quadril e estamos abertos aí para iniciar esse debate, com certeza vai ser de grande nível. Doutor Lucas. Boa noite a todos que estão nos assistindo, boa noite, Felipe, Patrícia, Dr. Marcos, Ziza. Eu queria agradecer a oportunidade de estar falando sobre esse tema tão importante. Eu sou Lucas, né, sou psiquiatra, no momento trabalho no consultório, trabalho no CAPS Cidadania, em Caxias do Sul, e trabalho no CAPS Florescer, em Flores da Cunha também. Tá? Muito obrigado pela oportunidade. Legal, vamos lá. Ziza, vamos começar contigo de novo. Essa questão que a pandemia nos impôs, né, de uma forma muito rápida, quando a gente se deu conta, ela já estava dentro do Brasil, e aí vinham informações do perigo que os idosos corriam. E eu me lembro que lá no início ainda, quando se desenhava uma situação com relação à pandemia, a Secretaria do Esporte e Lazer, propriamente dito, os grupos do Projeto Conviver e outros grupos de terceira idade, incluindo até as academias da melhor idade, que estão pelas áreas de lazer na cidade, tomaram a decisão de interromper, naquele momento, as atividades. Como tem sido feito esse trabalho, Ziza, através da Secretaria, para manter os idosos em atividade, porque isso também é extremamente importante para o psicológico deles, e é fundamental, né, manter esses idosos em atividade física. Como a Secretaria tem feito isso e como a ZIS entende isso de uma forma mais natural, se a gente puder dizer dessa forma? Então, lá no dia 17 de março, a gente, juntamente com o secretário, né, vínhamos conversando da nossa preocupação em relação a dar continuidade ao trabalho de forma presencial e o risco que todos nós, inclusive profissionais, né, todo mundo que estava envolvido com os grupos, estaria em risco, enfim, né, colocando a sua saúde, a sua vida, a vida dos seus familiares. Eu lembro bem, assim, que o Gabriel, na época, estava bem ansioso, né, e a gente conversava e trocava informação, o que fazer. E eu insisti muito naquele período, dizendo, Gabriel, nós precisamos tomar uma decisão. Se é grupo de risco, a gente não tem ideia de que dimensão tudo isso vai ter aqui no Brasil, na cidade, né? Então, essa preocupação veio logo e o Gabriel muito atencioso e com muita responsabilidade, né? Em função de tudo que a gente sempre
teve à nossa frente como meta, como trabalho, como cuidado, como prevenção, como qualidade de vida, como saúde, tomou-se então a decisão de afastar. Nós não sabíamos por quanto tempo isso iria ser necessário. E aí está a prova de que a gente está ainda, né, nessa condição de isolamento, de cuidado. E aí começou a discussão em grupos de equipe, né, de coordenações, não só na área da terceira idade, mas também com crianças, com adolescentes, com os outros programas, mas em especial falando dos nossos programas de adulto e terceira idade. As equipes começaram a se questionar o que podemos fazer para dar continuidade ao nosso trabalho tão significativo, tão importante, tão transformador na vida das pessoas, de uma forma distante, na medida em que sempre era de forma presencial, e ali estava o nosso foco principal, né? O conteúdo do grupo de convivência, a definição já diz, né? É estar próximo um ao outro, é conviver. Então, foi se pensando em estratégias, daqui a pouquinho alguém dava uma ideia, até que surgiu, não demorou muito, surgiu a ideia de nós realizarmos, então, as aulas gravadas, né? Cada professor gravando a sua aula, né? E enviando nos grupos de WhatsApp, a gente foi monitorando, a gente foi conseguindo trazer mais pessoas, formando grupos maiores, né? Onde cada professor, então, alimenta esses grupos diariamente, né? Com aulas, com atividades, com mensagens, com conversas. Essa semana, por exemplo, a gente está na Semana da Alegria, porque amanhã é o Dia Mundial da Alegria. E mesmo a gente estando num momento tão difícil, tão crítico na vida de todos nós não podemos esquecer de nos alimentarmos também da positividade, também de coisas que nos façam ter esperança, caminhar, andar sempre para algo, né? Caminhar para algo bom. Então, essa semana aqui a gente gravou, né? Um jogral, os professores Acho que a gente teve algum problema com a Ziza. Mas a gente segue o debate até que a Ziza possa retornar. Sempre enviando Ziza, coisas positivas. Nós tínhamos se perdido a conexão, agora tu voltou no final. Mas tá tranquilo, a gente conseguiu adaptar. Não, tudo certo. Faz parte das modificações que a gente está sendo impostos nesse momento, né? Não temos o que fazer, é o risco. Okay. Doutor Marcos, com relação a todas essas questões, né, a Ziza tocou num ponto bem importante, que é os idosos continuarem se exercitando nas suas casas, recebendo atividades. Isso é extremamente importante. Depois o Lucas vai entrar também nessa seara, mas tu tem um trabalho muito forte na prevenção de lesões, né, de quedas, de fraturas com relação aos idosos. O que tu pode nos apontar, principalmente nesse período que os idosos estão mais em casa, o que tu poderia aconselhar na questão de conscientização, de prevenção, naquilo que envolve teu trabalho diretamente? Então, Felipe, é importante te ressaltar que a atividade física na terceira idade ela é essencial, porque ela é uma maneira de a gente prevenir o enfraquecimento ósseo, a osteoporose. Então, além de atividade física, além de cuidados alimentares, além de exposição solar, a gente tem que também passar conscientização. Então, o idoso agora, nesse período excepcional, ele tem que ficar em casa. Ele ficando em casa, ele também tem que se exercitar. Mas, dentro de casa, a gente tem que ter cuidado, né? A gente conversa muito e são dados estatísticos. A grande maioria das quedas do idoso são dentro de casa. 76% dessas quedas são em casa, e a gente sabe que a queda no idoso vai levar uma consequência, que é a fratura, que pode ser uma fratura benigna ou pode ser uma fratura grave, pode ser uma fratura que tenha necessidade de cirurgia, que vai levar uma morbidade e às vezes até uma mortalidade desse idoso. Então é um momento de as suas famílias, a família desse idoso, cuidar o ambiente, cuidar o seu lar. É o quarto, é a cozinha, é o banheiro,
né? Normalmente o idoso vai se fazer a sua atividade na varanda, num lugar mais espaçoso. Mas a gente tem que ter cuidado de escadas, o piso que pode causar uma queda, né? Não passar cera, ter escadas com corrimões, o banheiro ter local pro idoso se segurar, ter firmeza, cuidados com a iluminação, né? Ter sempre um interruptor próximo da cama, próximo do local que ele está fazendo a sua atividade, e identificar problemas de saúde. Daqui a pouco o idoso está com problema de visão, está com problema de audição, e isso para ele faz a diferença, isso pode ser uma causa de queda. Então é um momento muito importante das famílias ter essa conscientização, de estar olhando para dentro de casa, identificar esses fatores e poder trabalhar nisso para evitar a queda. Então, é encontrar um meio termo, fazer atividade, ter o cuidado da alimentação e ter o cuidado dentro do lar para que não tenha queda. E aí, Lucas, com toda essa situação envolvendo e os idosos que muitos deles em Caxias, né, são extremamente ativos e participam de várias atividades, qual o impacto na saúde mental de muitos idosos nesse momento que já dá para se perceber ou que possa se prevenir, inclusive, com relação a futuro nesse momento? Acho que a gente está vivendo uma situação muito atípica, uma situação totalmente desconhecida, e ela por si só já pode gerar muito medo e muita ansiedade, né, na população em geral. E atualmente a população idosa acaba sendo mais vulnerável, mais suscetível a isso, porque é a que está mais em vista, é a população que está mais em voga pelos riscos reais que está sofrendo. Então, é uma população que já vinha com comprometimento, com algum sofrimento, é uma população que já tem um índice maior de quadros depressivos, de quadros de ansiedade, naturalmente. Então, nessa situação, por aumento do isolamento, por aumento de falta de socialização, do contato com entes queridos, né, acaba só intensificando esses sintomas e agravando esse quadro de saúde mental. Então, é muito importante associar isso nesse debate, a atividade física, como a Ziza disse, esses cuidados dentro de casa, porque se a gente não ter essa prevenção, uma das características de quadros depressivos, de quadros de ansiedade, até um dos sintomas, uma das características é uma tontura, como a gente estava conversando antes de se começar, e pode levar a quedas. Então a gente tem que ter o cuidado de prevenir, mantendo uma atividade física, mantendo todo esse cuidado para não ter uma piora antes de ter esse desfecho, e no futuro também, após as quedas, também vai ser um quadro depressivo, uma dificuldade muito grande de recuperação. Então, acho que a gente tem que prevenir o antes para não evoluir para um quadro depressivo de ansiedade, que pode sim gerar uma consequência até de uma queda, como o Dr. Marcos estava conversando, e isso pode só agravar o quadro desse paciente. Doutor Marcos, e para evitar essas quedas todas, essas situações que são, infelizmente, corriqueiras, né? O que pode se passar de conselho, por exemplo, dar exemplos de situações que possam prevenir daquilo que tu viveu, que tu vive diariamente dentro do consultório, de situações que poderiam ser facilmente evitadas e que os idosos acabam tendo uma situação, se envolvendo em quedas, em situações graves, por muitas vezes um descuido, por não ter ninguém da família que possa ir lá alertar para situações simples que podem ser corrigidas. Uma coisa que é engraçada e a gente tem bastante dificuldade no consultório e é uma situação cultural, né? Hoje a gente tem uma situação do usar máscara, para nós ocidentais é estranho, para os povos orientais é super comum usar máscara. A gente tem uma dificuldade cultural na nossa sociedade que é o uso de bengala. E isso até o Dr. Lucas pode até comentar na sequência. É muito difícil colocar na cabeça do idoso que ele tem que usar a bengala. Ele se sente mal de ter que usar a bengala, ele tem vergonha de usar a bengala. E a bengala é muito importante para o idoso, porque dá força, dá equilíbrio, dá sustentação e pode ser um mecanismo de evitar uma queda. Então a gente vê muitos idosos que são teimosos, essa é a palavra, né? Ele não quer usar a bengala. E é o simples fato de ele usar a bengala poderia vir e evitar uma queda. Até só para colocar, de aproveitar esse momento, né, Marcos? Acho que dar aquela ideia de uma perda de autonomia, né? Parece que eu estou perdendo minha independência. Então, acho que gera essa sensação de eu não posso utilizar isso, porque senão eu não vou ter mais o controle. Pelo contrário, é muito importante nesse momento, né, Marcos?
Exatamente, a questão da dependência. O idoso, ele, por mais que ele tenha algum problema, ele não quer passar isso, né? Ele não quer transparecer que isso é uma fraqueza dele, né? Então, é uma coisa que a gente tem dificuldade de trabalhar, as famílias têm dificuldade de fazer o idoso usar também. E isso é uma questão que a gente tem dificuldade, mas é uma questão super importante. E as outras são coisas básicas, né? É o fio no chão, né, mal posicionado que causa queda. Às vezes é um animal de estimação que vai brincar, se entrelaça nas pernas do paciente, leva a queda. São situações muito simples. É o chão com cera que causa queda, é o trupicão no degrau que tem no banheiro. Então, são coisas que em casa a gente tem que trabalhar muito, a gente bate nessa tecla bastante, porque só quem teve uma fratura no idoso da sua família sabe o quanto isso é desgastante para quem cuida, né? São dias internados, quando há necessidade de cirurgia, por vezes tem necessidade de internação na UTI, e aí traz um transtorno mental grande para a família. Então, são pequenas coisas lá dentro da nossa casa que a gente pode mudar e evitar um desfecho muito ruim ali adiante. Ziza, e a importância de manter a atividade, é claro que com todos os cuidados, e acho que o objetivo nosso da live aqui é esse, né? É que não parem, que permaneçam fazendo essas atividades com cuidado, óbvio, né? Prevenindo todas essas questões psicológicas, psiquiátricas, enfim. E que tipo de atividade, Ziza, vocês estão propondo para os idosos através da secretaria ou dos grupos de convivência? Enfim, o que está sendo proposto de atividade física para os idosos dentro de casa nesse período de isolamento? De que forma vocês estão levando isso? Porque é uma situação totalmente diferente e é uma inovação que a secretaria vem fazendo aqui em Caxias de poder oferecer atividade para os idosos mesmo à distância, né? Graças à tecnologia, isso nos permite chegar praticamente todos os idosos em Caxias do Sul hoje, né? O que vocês estão oferecendo, Ziza, nesse momento de possibilidades? Ok. Só antes, Felipe, se tu me permite, eu quero só Claro. complementar uma fala do Dr. Marcos em relação aos cuidados que a gente sempre tem, assim, inclusive de forma presencial, e o doutor pode me ajudar. A questão do tipo de calçado, né, que esse idoso utiliza. A gente, mesmo quando estava em aula presencial, sempre enfatizava a questão de que a gente precisa ter um calçado seguro, um calçado adequado, um solado emborrachado, para que essa pessoa se sinta segura em realizar a atividade. E não vai ser diferente agora ela fazendo dentro de casa. Ela não tem que fazer descalça, ela não tem que fazer de chinelinho, ela não tem que fazer de pantufa. Ela tem que fazer com o calçado adequado, com o tênis correto ou com a sapatilha, enfim, ali, mas de forma adequada, tá? Para que a gente possa realmente ter a certeza de que o que está sendo proposto, né, as atividades que estão sendo propostas pelos profissionais dentro de cada grupo que o professor atua, tenham a sua garantia de eficácia, né? Quais essas atividades? Elas não são muito diferentes do que a gente já desenvolvia nos grupos. A diferença maior é que nós não podemos estar trabalhando as dinâmicas de grupo, as técnicas de contato, aquele momento que talvez o Dr. Lucas possa me entender, né? Que é o que valoriza o positivo, que dá força para que essa pessoa se mantenha com o lado mental mais ativo, vamos dizer assim, mais feliz. Né? O que é proposto? As aulas são planejadas, nós continuamos com as nossas reuniões de sexta-feira, aonde a gente avalia todo o trabalho que foi feito durante a semana, toda a proposta, e aí cada professor durante a semana, os que estão em escala presencial de trabalho na secretaria, na medida que eles se encontram, eles já vão organizando atividades semanais, com a dinâmica normal do aquecimento da parte principal do foco que a gente deseja, né? Seja o foco na força, no equilíbrio, na coordenação. A gente tem se preocupado muito com essas questões, né? Principalmente na questão de manter uma deambulação adequada para que haja esse fortalecimento de membros inferiores, para que eles não tenham tantas quedas, né? Então, e a parte final, o alongamento,
O trabalho em si, o esqueleto da aula, ele continua sendo mantido e é encaminhado por vídeo. Cada parte o professor encaminha para os seus grupos e enfatiza, faz a motivação para que no dia da aula, no horário da aula em que eles tinham presencial, eles possam estar fazendo lá na sua casa, de forma segura. Então, a ideia da secretaria, né, de todo o grupo, não só do programa Conviver, mas ginástica sênior, ginástica adulta, ginástica postural, todo esse conteúdo, até algumas atividades do próprio câmbio adaptado, o pessoal tem recebido motivação e conteúdo significativo, com muita responsabilidade, para dar continuidade a atividade física em casa, como forma de prevenção. Na questão de queda, sim, mas na questão do contexto do humano como um todo, né? Do ser humano na sua totalidade. É importante ressaltar, né, Ziza, são vários os temas, mas também os idosos, é importante que eles entendam que eles não podem ir para as academias da melhor idade nos parques e praças que estão fechadas, né? Nesse momento de pandemia não é recomendado, aliás, é proibido ir, porque não tem alguém lá fazendo toda a limpeza que acontece nas academias com profissionais da área, o tempo inteiro limpando com álcool, enfim, né? É Sim. Totalmente diferente. Então é em casa, não é nas academias da melhor idade da cidade. Fala, Lucas, que eu te interrompi. Até para complementar um pouco isso que a Ziza colocou, até para trazer uma experiência mesmo do consultório, eu tenho alguns pacientes que fazem o projeto Conviver, que participam, né, e nesse primeiro momento, como começou essa pandemia, aquelas primeiras 2 semanas, que gerou aquele impacto muito grande na população, né, uma das características, vou fechar tudo, vou ficar sem minhas atividades. Tá? Então, o quanto isso gera uma angústia, porque tem muitos pacientes, principalmente idosos, que eles se preparam a semana inteira para essa atividade, e de repente vê sendo interrompido, o que eu vou fazer? Tá? Então eu percebi o quanto isso já gerou uma ansiedade muito grande. A própria situação vivenciada de parar tudo, que causou impacto, acho que não só nos idosos, na população em geral mesmo, né? De repente tu recebe uma notícia de que parou, fechou tudo, o que vai acontecer? Parece que tem um monstro ali, se eu abrir a porta ele vai me atacar. Né? Então, acho que aos poucos a gente vai buscando se adaptar a uma nova realidade, e acho que é importante a gente entender que essa nova realidade leva um tempo até se a gente se adaptar a ela. Tá? No momento a gente acaba tendo diversos sentimentos, ansiedade, essa insegurança, esse medo, raiva, né? E esses sentimentos, com o tempo a gente vai buscando controlar eles, adaptar eles. Tá? Se isso não acontece, aí sim que começa a evoluir para um quadro de saúde mental mais importante. Tá? Então, acho que aos pouquinhos as coisas, a tendência, a gente vai buscando se adaptar a essa nova normalidade, e é isso que acaba no momento nos preocupando quanto à população idosa, porque não parece ter uma perspectiva ainda de até quando isso vai acontecer, até quando isso vai se manter, né? E eu tenho que ficar isolado nesse período todo, aumentando riscos de quedas, a limitação de atividade física. Então, até quando eu vou permanecer nessa situação? E isso nos preocupa na saúde mental, do que pode vir a acontecer a longo prazo. A gente já conversa muito de uma pandemia de saúde mental, porque a gente já tem que começar a olhar agora para isso. Né? A gente não pode estar esperando para isso, e a atividade física é muito importante para isso não se agravar. Tá? Então, desde o início eu falei para os pacientes, mantenham as atividades, acho que a prefeitura vai buscar alguma alternativa, e que bom ouvir da Ziza que isso de alguma maneira está se buscando permanecer, para a gente já pensar na prevenção lá na frente, porque a gente tem que pensar no pós-pandemia, nas consequências de aumento de pacientes com depressão, aumento de pacientes com ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, que esse trauma, a pessoa começa a reviver essa situação constantemente. Então, são situações muito específicas que a gente já tem que pensar, e a atividade física tem que estar inserida nessa recuperação e nessa prevenção futura. Tá? Acho que é só para ressaltar um pouco do que a Ziza está comentando. O doutor Marcos, eu sei que tem bastante informação aí, inclusive, Marcos, eu sei que tu já vai falar agora. Eu não sei se tu tem contigo alguns números que tu me mostrou um tempo atrás, que são impressionantes, esses números, né, de quedas, enfim, é um grande número de informações em números que servem até para clarear toda essa situação, né, Marcos? É uma situação boa aqui, tu montou uma equipe bacana aqui da discussão. A Ziza, ela tá lá na parte da frente, né? Ela tá fazendo o trabalho para evitar que eu tenha o trabalho
para evitar que o Lucas tenha o trabalho depois, né? Então, uma coisa importante sobre o ambiente em casa para fazer atividade é importante ser um ambiente bem iluminado também, né? Para o idoso estar bem com segurança, a luz da segurança. E outra coisa que a gente tem que bater na tecla, a prevenção desses problemas no idoso, da queda e da fratura, enfim, do osso fraco, que é a osteoporose, ela é baseada em exercício físico, dieta e exposição ao sol. E a gente está numa época do ano muito, muito ruim, né? A gente vê o que foi o dia de hoje, o que foi o dia de ontem, o que vai ser a semana, e isso também traz mais problemas mentais ainda, e o Lucas com certeza deve falar depois. Então, a gente vive uma pandemia, tem que ficar em casa, isolado, e a gente olha a janela, a gente não vê nada, só vê cinza. Então, isso é um momento muito, muito difícil. Em relação aos números, né, que as fraturas dos idosos causam, a gente sabe que é muito mais comum na mulher. A cada um homem, são 3 mulheres que sofrem isso. Né? O percentual de quedas em casa é de 76%, e é importante a gente falar que nenhum idoso cai fazendo atividade física. O idoso cai levantando de noite para ir ao banheiro, ele cai para se movimentar do quarto para a cozinha, né? Então não é fazendo atividade física que ele cai, não. São coisas do dia a dia, são movimentos corriqueiros que ocorrem as quedas. E esses pacientes, quando eles necessitam uma cirurgia, em média, eles chegam a ficar há 13 dias internados no hospital. E aí também cai o aspecto psicológico sobre a família. São 13 dias de hospital, por vezes há necessidade de internação de UTI, né? Então, é difícil ter quem cuide do idoso no hospital, é difícil conseguir cuidadores, né? Quem já passou por isso sabe o quanto que as famílias sofrem para cuidar do idoso, né? E quanto que isso demanda. E tem um número que é muito, muito alarmante, e se refere mais à fratura do quadril, que a taxa de mortalidade, 1 ano desses pacientes que sofrem uma fratura por queda em casa, chega até 30%. É uma mortalidade muito alta. Então, digamos, a cada 10 idosos que sofreram uma fratura do quadril, que foram operados, 3 deles no final de um ano podem não estar mais na convivência dos seus entes queridos. Então, muitas vezes, a fratura do fêmur no idoso, ela é a ponta do iceberg. Quando ela surge, lá por baixo, vem outras e outros problemas surgindo que, por vezes, pode levar ao óbito. Então, todo esse trabalho de prevenção, ele é muito, muito importante. Às vezes, parece repetitivo o que a gente fala, mas é uma coisa que faz a diferença. Então, esse trabalho do educador físico, do nutricionista, do fisioterapeuta, do terapeuta ocupacional, ele é muito importante para evitar a ocorrência dessa fratura, que traz muito trabalho para a equipe médica, muito trabalho para a equipe de enfermagem, e traz gastos também. Se a gente colocar no papel o que se gasta em dinheiro público para tratar de um paciente como esse num período de hospitalização, é muito alto. A ideia, a gente tem diversos comentários que foram acompanhando aí, que eu tô colocando os comentários no ar, né? E acho que é isso, vocês estão conseguindo passar para as pessoas a importância desse debate e de forma muito clara. Até vou ler um aqui em nome de todos que mandaram comentários até agora, porque são muitos comentários. O Dagoberto Machado Santos, ó. Parabéns pelo assunto e a qualidade que estão colocando, linguagem fácil de entender. Esse é o grande objetivo aqui hoje, né? Que as pessoas consigam entender aquilo que nós estamos vivendo, né, Ziza? O que nós estamos passando. A gente vive num mundo de incertezas hoje. A dificuldade de compreender o que vai acontecer, a gente pode pegar um exemplo simples, que é o que está muito em vigor aí, né? A questão das bandeiras do estado do Rio Grande do Sul. Na quinta-feira muda, no domingo recorre, na segunda troca ou fica igual. Troca ou permanece. Então, e se isso gera uma incerteza no comércio, nos serviços, na indústria, vocês imaginem nos idosos, né, que ficam naquela apreensão, se vai poder fazer exercício, vai poder sair de casa ou não, quando vai acabar isso. E aí, Ziza, o que a secretaria propõe e o que tu pode passar para os idosos em casa? Ó, façam isso, não façam isso. Que depois aí o Marcos diz, ó, pelo amor de Deus, não me façam isso, e o Lucas diz, ó, continuem desse jeito. Na realidade, Felipe, assim, eu acho que o Dr. Marcos colocou de uma forma muito clara, assim, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né, nós profissionais agora, a educação física também entrando, né, lutando para entrar na questão
dos cuidados em saúde, que eu acho que é extremamente significativo, porque ela tem um viés muito grande em outras áreas de atuação também de prevenção, né? Mas, assim, o que eu percebo do retorno dos colegas, né? Porque o nosso trabalho, ele é um trabalho muito grande de uma equipe que acredita que essa pandemia vai passar e que a gente quer manter os nossos grupos, os nossos alunos, né, as pessoas com quem a gente convive há tanto tempo, com essa saúde mental que o Dr. Lucas também colocou tão bem saudável, né? E a gente sabe que a fragilidade no idoso, ela é num estalar de dedos, né? Hoje eu nunca vou esquecer de uma frase dita por um médico muito querido que cuidou do meu pai e que não está mais conosco, que é o teu pai, né? Ele disse uma vez, quando eu levei o meu pai, ele disse assim: tu tem que entender, guria, que o teu pai não está com uma gripe, o teu pai está envelhecendo. E com esse envelhecimento surgem N fatores. Eu precisei ouvir aquilo, mesmo estudando, mesmo sabendo, mesmo trabalhando com idosos, quando é da gente, o olhar é diferente. A gente, principalmente quando é pai, mãe, a gente não quer ter aquele olhar. E às vezes a gente cobra deles, né? Mas eles não nos atendem. E o professor, a pessoa, a referência, muitas vezes consegue mais ações positivas com esse idoso do que a própria família. Então, o nosso papel ali na secretaria ou qualquer outro, porque hoje a cidade está trabalhando, muitos grupos estão trabalhando, a gente acessa aí na internet, no YouTube, tem N formas de estar buscando informações, mas na secretaria, o nosso papel nesse momento é manter os nossos grupos ativos, saudáveis e principalmente motivados a continuarem assim. Então, o que a gente busca sempre? Coisas boas, né? Propostas de atividades que possam fazê-los sentir-se bem, alegres, felizes, que continuem com o propósito de que isso vai passar, mas que continuem com o propósito responsável de se manter em casa, de se manter com os cuidados, né? Essa coisa de queremos sair, queremos passear, todos nós queremos, todos nós estamos sentindo falta, mas é o momento de usar aquela palavra que tantos têm se escutado, né? De reinventar-se. Vamos tentar encontrar outras formas de conviver. Eu tenho ligado, tenho feito vídeo, chamada, tenho tentado dar bom dia, boa tarde, oi, como é que tá? É aquela coisa, né? Se tu perguntar como é que tá, segura lá umas 2 horas de telefone, que daí vai bem e tu pode continuar tranquilo. Mas, enfim, que contem conosco, né? Sejam participativos, continuem usando ali os grupos, usando as ferramentas que a gente está propondo para fazer com que isso realmente seja produtivo. E se cuidem o máximo que puderem, pratiquem as atividades que são propostas, mas pratiquem com cuidado. Tenham sempre presente isso tudo que o doutor Marcos falou, que o doutor Lucas falou. Se a gente conseguir seguir adiante nesse caminho do olhar para o bem, do olhar do positivo, eu tenho certeza que a gente vai passar por isso e chegar lá adiante e nos encontrarmos de uma forma saudável. Antes do Marcos falar, eu fazer vou ler alguns dos comentários aqui, ó. Vanessa Weber. A prevenção é muito importante. Sempre com meus pacientes idosos, oriento sobre prevenção de quedas em casa, sendo o banheiro o mais preocupante pelas famílias. E aí toda a orientação quanto às barras. É uma situação, okay, né? É uma situação. Perfeito, né? Deixa eu ver aqui. Outra, Rossana, ó. Parabéns pela clareza e obrigada aos médicos por falarem tudo aquilo que falamos para os nossos alunos com relação a esse tema. Perfeito, isso aí, excelente. A Rossana é uma das, assim, batalhadoras e merece, junto com todo o restante da equipe, o nosso muito obrigado, porque o pessoal tem se desdobrado realmente para que as coisas aconteçam. Sem dúvida nenhuma, e não perdeu o vínculo, né, Ziza?
Exatamente. E, hein, doutor Marcos, essa situação toda, né, de adaptação interna, dos riscos todos, né, a questão do banheiro, levantada agora pela Vanessa, né, esses pontos tão perigosos dentro de casa que muitas vezes passam desapercebidos, mas nesse momento, com a presença muito maior deles em casa, e muitos até não fazendo atividade física, a gente tem que ter ciência disso, né, que muitos não estão fazendo atividade física, não são todos que seguem essas orientações ou que têm condições de seguir essa orientação. Então, isso também aparece no consultório, né, doutor? Exato. A Ziza antes falou uma situação muito importante de atividade física. Ela dá força e propriocepção aos pacientes, equilíbrio. Né? O Lucas falou da questão da tontura, que é uma queixa muito comum do idoso, né? Estar tonto, e é um sintoma comum. Então, o exercício ele tem uma série de benefícios, né? Ponto de vista neurológico, ponto de vista muscular, ponto de vista de osso. Então, é super importante. A Vanessa é uma terapeuta ocupacional, uma amiga nossa, mandar um abraço para ela, para toda a sua família. Ela abordou um tema muito importante, o banheiro. O banheiro, as barras metálicas, que é importante aproveitar o espaço aqui e te falar, bom, se fala tanto onde que a gente coloca as barras. As barras são importantes serem colocadas ao lado da privada, né? Uma em cada lado, para que o idoso possa se firmar para erguer-se ao sair da privada e para sentar. À frente da privada também é importante para ele se segurar. E dentro do box, pelo menos, né, em 2 paredes do box, do banheiro, né, para ele poder ter 2, né, poder se firmar pelo menos com uma mão, utilizar outra mão para tomar o seu banho, para fazer a sua higiene. Então, as barras, pelo menos 3 localizações de barras metálicas dentro do banheiro é fundamental, é essencial, né, para ter um cuidado e evitar a queda. E só uma parte, deixa eu a questão dos tapetes, né? Retirar os tapetes do banheiro, da casa, enfim. É uma outra situação muito cultural, né? De ter tapete em casa. E tem outra questão cultural, que é passar cera no chão, e eu falo muito desse tema porque é uma coisa que todo mundo faz e não pensa nisso, né? Vou passar uma cera, vai ficar bonito, vai ficar lustro e tal. Mas é um prato cheio para cair. E o tapete também. Na casa do idoso, não tem por que ter tapete. Não e não. Aí é difícil. Deixa eu passar um recado ao nosso secretário de esportes, Gabriel Citon, assistindo a live. Ó. Tema relevante. Seria ótimo todos os idosos e pessoas que trabalham nesta área poderem ter a oportunidade de assistir essa live. Parabéns a todos. E parabéns a ti também, Citon, que lá no início já começou a trabalhar essa questão da interrupção dos grupos, e eu tenho certeza que esse trabalho antecipado do Citon com toda a equipe, né, Ziza, com os professores, enfim, com toda a secretaria, evitou situações muito graves e muito sérias de morte em Caxias do Sul, porque é um assunto muito sério, né, Lucas? Então, essa questão dos idosos entenderem também que estão, nesse momento, precisando ficar em casa, que é importante que não saiam, ou saiam só na necessidade extrema, ou que peçam para um familiar fazer os seus afazeres fora de casa, isso também tem um impacto psicológico muito forte, né? Sem dúvida, né? Ficar esse isolamento, são vários fatores, na verdade, né, Felipe, que acabam interferindo, porque de uma hora para outra tu teve uma ausência de socialização. Eu gostava de ir em diversos lugares, não posso ir mais. Junto com isso, o medo de ser o maior fator de risco, de morte da doença que se transmite até em função da mídia. Pessoas que estão ficando mais em casa, ficam na TV muito tempo buscando notícias, e as notícias acabam não sendo as melhores, muitas vezes buscando essas informações que não são nada saudáveis, a gente ficar buscando tanto tempo essa informação, viver atualizando dados de países. Então isso só aumenta e adoece mais a população, né? A família distante nesse período, outro fator de risco muito importante. Os netos que estavam frequentemente convivendo, de repente é interrompida essa convivência, ainda mais se colocando a ideia que o vírus é transmitido pelos netos, então gerou um pânico muito grande, um adoecimento maior ainda. O convívio intensificou com o companheiro ou com a companheira, também isso pode gerar alguns estresses, aumento de ansiedade, brigas muitas vezes, né? Eu tenho que me adaptar mais nisso, que talvez eu não estava mais acostumado. Então isso gera, ou ficar ao contrário, estar sozinho, porque eu não tenho uma companhia e fico sozinho, fico mais isolado também. Então isso é outro fator de risco bem importante, né? A influência
da mídia, então todas essas notícias negativas acabam agravando, e a diminuição de atividades, tanto de lazer quanto de exercícios, são fatores bem importantes, porque de uma hora para outra isso foi interrompido. E já fazendo um link, eu acho que é importante já aproveitar, junto com esses fatores de risco, que a gente está falando de precaução, de prevenção das quedas, né, da atividade física, eu acho que é importante a gente fazer algumas precauções associadas à saúde mental também. O que a gente pode fazer nesse período para prevenir? Tá? A gente tem um recurso que a gente está usando agora, aqui na frente, que é a tecnologia. Tá? Imagina esse momento de pandemia sem a internet, sem uma tecnologia, quanto mais difícil seria para a gente lidar, né? Então, a internet ajuda muito no idoso. As chamadas de vídeos, eu sempre falo para os familiares, façam chamadas de vídeos frequentes, isso demonstra um apoio muito grande, e os idosos precisam disso. Então, manter-se conectado, mostrar, eu estou aqui em qualquer momento, me busque, entre em contato comigo, tá? Jogos, aproveitar, tem jogos na internet, tem atividades, posso jogar uma carta, buscar ocupar o tempo, fazer cursos também, posso me atualizar, música, diversas atividades. Então, buscar ocupar esse período com coisas para agregar. Junto com isso, manter uma rotina, acho que é fundamental a gente pensar em manter uma certa rotina, não é ficar de pijama o dia inteiro, acho que isso cria uma sensação de adoecimento muitas vezes na população. Então, eu criar um hábito, eu vou levantar num horário que eu vou me manter naquele horário, vou trocar de roupa como se eu estivesse fazendo outras atividades, manter uma certa rotina de sono, como o Dr. Marcos falou, o sol é muito importante, se possível, porque a vitamina D, a gente tem diversos estudos já nos mostrando que a deficiência de vitamina D tem associada com o aumento de quadros depressivos e quadros de ansiedade. Então, elevar níveis de vitamina D está muito associada nesse período. Então, o sol seria muito importante, a gente sabe que está muito limitado. Manter uma alimentação o mais saudável, o mais regrada possível nesse período. Buscar junto com isso leitura, atividade de artesanato, se for possível, olhar filmes, né? Então, buscar preencher esse tempo com atividades, não deixar um tempo ocioso, porque essa ociosidade vai propiciar que eu comece a pensar coisas não tão positivas, não tão legais, não é? Coisas mais negativas, e isso vai levar a uma rotina, um ciclo vicioso que vai gerar um adoecimento. Então, buscar fugir de notícias totalmente negativas, buscar coisas mais leves, mais relaxantes, escutar uma música, conversar com as pessoas. Acho que a gente tem que pensar nisso, pensando em prevenir lá na frente um aumento que a gente já tem percebido nesse momento. Tá? Então, acho que a gente tem que englobar tudo isso. E é importante, né, Ziza? A gente tem acompanhado muito pela Comissão de Idosos da Câmara e nós lá no início da pandemia, nesse momento, inclusive, com a presença dos idosos mais tempo em casa, os ladrões, enfim, se aproveitam também de diversas situações, né? A gente teve aqui em Caxias, os golpes, né? Foi denunciado no Fantástico faz 2 semanas, mas nós aqui em Caxias, pela comissão, e quero agradecer a Secretaria de Esporte que nos ajudou a divulgar isso, nós estávamos tendo aqui em Caxias o golpe do motoboy, né? Que eles ligavam para um idoso, dizendo que o cartão tinha sido clonado e passavam um cara lá para roubar esse cartão na maior das boas intenções. Então, isso também vem acontecendo, né, Lucas? Essas notícias negativas, além desses ataques sofridos pelos idosos nos dias de hoje. E são diversas situações. Eu quero passar mais alguns recados, antes de passar a palavra para ti, Ziza. A Luciane da Cunha, parabéns ao assunto, muito importante. Sobre os tapetes, com frio a tendência é colocar em tapetes, é muito perigoso, sem dúvida nenhuma, né? E a gente vai ter... Tá só começando o inverno aqui em Caxias agora, essas situações vão cada vez permanecer mais. Ivanete Venzo, parabéns pelo debate. Estão sendo ótimos exercícios passados pela professora Silvana. E elogios para a professora Silvana. Muito importante, doutor Lucas, buscar informações positivas e atividades saudáveis. A Luciane novamente aqui. Outra coisa é os chinelos de pelo sem prender no calcanhar. Já vi vários pacientes tropeçarem nos chinelos e aí vem a queda. Em cima daquilo que o doutor Marcos comentou anteriormente. Então, são várias situações que a gente está acometido nesse momento, que estão aí muito próximos dos idosos de acontecer, mas por isso que você tem alertado e tem prevenido com relação a esse momento, mas também para sair desse momento logo aí na frente, são extremamente importantes, né, Ziza? E o que vocês percebem pela Secretaria da proximidade das famílias dos idosos, que elas são, em cima daquilo que o Lucas e o Marcos falaram, é extremamente importante a participação das famílias em alertar, em prevenir tudo isso, e também em auxiliar nas atividades físicas, né, Ziza?
e muitas vezes até cobrar que façam essas atividades físicas orientadas. Sempre, e ressaltando, né, orientadas por profissionais de educação física. Não é qualquer pessoa que pode passar atividade física para ninguém, muito menos para idosos, que pode acarretar numa lesão, né, doutor Marcos? E aí eles vão ter que parar no consultório, vão ter que fazer uma cirurgia daqui a pouco e recuperar psicologicamente lá com o Lucas depois. Então é uma cadeia isso tudo, né? Hein, Ziza? Com certeza. A gente, Felipe, foi bem importante tu ter falado nisso, porque a gente, inclusive, percebeu, isso são relatos dos professores que têm acesso aos seus grupos, né, acompanham os seus grupos de WhatsApp, filhos estão dentro desses grupos e estão auxiliando os pais a entender um pouquinho mais esse instrumento da tecnologia, né? Eu gostaria de fazer o exercício, mas eu não sei mexer no celular. Então, o filho vem, acompanha, liga para a prof liga. Os alunos nossos, a gente tomou já algum tempo a iniciativa também. Tem alunos que não têm vínculo com celular, com WhatsApp. Então, os professores, todos os dias, quando estão lá na SMEL, eles têm a tarefa de ligar pelo telefone convencional para conversar com a pessoa, né, do grupo, para saber como é que essa pessoa está, se ela está bem, como é que ela está convivendo neste momento, como é que está na família, se ela está precisando de alguma coisa, porque nós temos muitos idosos, muitos, nós temos pessoas que moram sozinhas há muito tempo, e isso é outra questão que nos preocupa. Falando agora, puxando para o link da queda, né? Digamos que esse idoso que está lá sozinho, ele tenha uma queda. Esse evento pode ter acontecido de manhã e ele não consegue acessar um telefone, não consegue chamar ninguém para ajudar e fica lá um tempo nessa condição de imobilidade. O doutor Marcos pode nos dizer o quanto isso vai ser significativo e vai dificultar uma possível recuperação e muitas vezes nem consegue ter uma recuperação tão eficaz como se tivesse sido atendido logo, né? Então, nós temos, assim, a nossa preocupação é em função disso também, né? Como é que essa família está olhando? E a gente tem recebido coisas bem importantes. Os profs têm relatado nas reuniões, né, dos familiares agradecendo o trabalho, a preocupação, a ligação do professor para saber como é que essa pessoa está. Então, eu acredito que dentro das nossas condições a gente tem se preocupado e tem conseguido fazer muitos contatos e tem deixado mensagens bem positivas de uma responsabilidade muito grande no trabalho oferecido. Eu até queria que o doutor Marcos, desculpa, Felipe, que o doutor Marcos falasse um pouquinho disso, que é uma coisa que preocupa. Esse idoso sozinho, né? Sofre uma queda, seja ela pelo motivo que for, ou por uma tontura, ou por um tropeço, enfim, e que fica um tempo lá sem condição de atendimento. O que isso pode causar? E até mentalmente, né, doutor Lucas, também. Exato. Não, pode falar, Marcos, pode falar, depois fala o Lucas, depois eu complemento com outras situações, pode ficar à vontade. Tá. Essa é uma situação muito mais comum do que se imagina. O idoso que caiu e não foi procurar um atendimento, ou não foi levado a um atendimento. Por vezes, nós atendemos pacientes que caíram 1 semana, 2 semanas. E agora, com o período da pandemia, a gente tem um agravo. Muitas vezes a família fica na dúvida, será que eu levo para o hospital ou não? Está seguro ir para um hospital ou não? Então, esse período está ainda mais difícil em relação a isso. Então, o retardo ao atendimento inicial, esse tipo de fratura, ele agrega morbidade e mortalidade. Isso já é estudado, já é sabido. Quanto mais tu retarda o atendimento, quanto mais retarda o tratamento esse paciente com esse tipo de lesão, maiores os riscos que ele vai ter ali adiante. Então, um idoso que ele cai, um idoso que sofreu uma queda, que está com algum osso quebrado, ele vai ter dor. E quando o idoso tem dor, ele vai ficar quieto. Ele vai ficar parado, vai ficar na cama, não vai se mexer. E aí, o que acontece? Esse idoso ele vai estar mais suscetível a uma pneumonia, vai estar mais suscetível a uma infecção urinária, né? Vai ficando cada vez mais fraco. E aí, então, é uma bola de neve, é uma sequência de fatos. Então, o momento vai de hoje, deprimindo. a família vai deprimindo. Então, as famílias hoje, o idoso sofreu uma queda em casa, ele está com dor, está com uma deformidade aparente, está com uma situação que não está normal,
mesmo com o período da pandemia, tem que ir ao hospital, né? Porque retardar essa ida ao hospital vai levar a problemas muito mais graves, né? O atendimento dos pacientes com Covid está totalmente separado, não vai ter o risco, né? É muito pior tu ficar com o idoso em casa, que vai trazer mais danos, mais riscos. Então, é uma situação muito comum a idosos que realmente moram sozinhos, ou é o casal do idoso. Então, às vezes não tem filhos também, então tem uma série de fatores que isso faz com que isso aconteça, e não é uma situação tão incomum. Infelizmente, a gente atende semanalmente pacientes que tiveram quedas e o atendimento foi retardado por medo, por receio de levar o paciente à emergência ou a um atendimento especializado. E já para aproveitar, então, complementar só, em retardar esse atendimento, o quanto isso já abala psicologicamente o paciente, ao ponto de ele ficando cada vez mais isolado, intensificando esses sintomas de tristeza, de choro, dessa angústia, desse medo. O paciente, como o Marcos disse, que está com dor, né, que pode levar a um quadro infeccioso, outras complicações clínicas, e até levar ao extremo de levar alterações psiquiátricas mais graves, como psicoses mesmo. A gente vê muito pacientes que começam a delirar em função dessa situação de estar acamado, de estar com um sofrimento muito grande. Então, quanto antes eu puder tratar esse paciente, antes eu vou poder já evitar um quadro depressivo, tá? Porque senão a recuperação, eu acho que o Marcos consegue viver muito bem, o quanto é difícil tratar um paciente que já está com um quadro de uma fratura, com uma alteração, e estar deprimido ao mesmo tempo, né? O quanto Exatamente. isso atrasa esse tratamento, né, Marcos? Lucas, tu sabes bem, a gente tem uma patologia que é muito comum na nossa população idosa e que é típico, é o Alzheimer, né? A gente tem muito idoso com Alzheimer e a gente sabe o quanto que esse idoso, quando ele sofre isso, ele piora o grau da doença, aí ele associa, como você bem falou, o delírio é muito comum estar associado com esse tipo de situação. Então, é aquilo que a gente sempre fala e a gente explica para as famílias, não é só um osso quebrado, né? Tem uma série de coisas por trás, e aqui a gente está trazendo uma conversa rápida, aqui a gente já debateu, já falou sobre várias outras doenças que vêm junto, e a gente falar do Alzheimer é muito importante, que é muito comum isso, e é um quadro depressivo grave, né? E com a queda se intensifica e, enfim... E não recupera na maioria das vezes, depois que tu tem essa perda cognitiva, tu tem esse agravo dos sintomas depressivos, para recuperar isso é muito difícil. O máximo que tu pode talvez conseguir é uma estabilidade, né? Tu não vai conseguir trazer ele aquele funcionamento anterior. E quanto antes tu abordar isso, tu vai evitar de progredir e tornar algo mais cronificado, né? Um deterioro muito grave da doença, né? E associado a isso, um paciente que vai desidratando, o idoso desidratar é muito importante também, vai trazendo consequências clínicas bem importantes. Normalmente são pacientes que já têm outras comorbidades, pode ter um quadro de diabetes, um quadro de hipertensão, né, que só agrava a recuperação e demora mais ainda na recuperação pós-cirúrgica, muitas vezes, né, Marcos? Exato, como eu falei antes, a fratura é a ponta do iceberg, lá embaixo da água tem muitos outros problemas que vão aflorando e vão surgindo, né, e tu falaste muito bem também, esses pacientes já têm outros problemas de saúde, eles já tomam vários remédios em casa, então já são polidoentes, né? Poliqueixosos também. Às vezes sim, às vezes não, mas a maioria deles, infelizmente, já vem com uma lista de problemas muito grandes. Exatamente, polimedicados. Então, são várias nuances que a gente tem que tratar e que pode vir a acontecer. Então, é um assunto que gera muita coisa só a partir de uma simples queda, né? E além da questão das quedas que vocês falaram, né, a questão psicológica, e eu levo também para o lado da responsabilidade das famílias, né? A gente tem que estar atento, inclusive, nesse período, e eu sei que a Secretaria trabalha essa questão da prevenção dos mais variados crimes que estão acontecendo contra os idosos. Isso não é coisa da pandemia, isso vem de antes já. Mas nesse período do isolamento, pode estar muito mais grave a situação. Eu falei do golpe do motoboy antes, mas existem golpes financeiros acontecendo, golpes patrimoniais, exploração sexual, exploração mental, exploração física. Então, são várias situações que estão acontecendo e muitas vezes de dentro da própria família.
E essas situações são casos de polícia, né? Então, negligência. A negligência. Então, os idosos também estão amparados e protegidos por leis, né? E essa de o idoso cair ou quebrou uma perna e o familiar não leva para o médico ou para o hospital, isso também evidencia algumas situações bem graves, né, Ziza? Eu sei que vocês fazem esse trabalho. São as questões de violência, né? E tu sabe que a gente está com a audiência, o Marcos e o Lucas falaram da questão do Alzheimer, né? Nós estamos com a da Silvana Lammers, que é presidente da Associação de aqui de Caxias, e faz um grande trabalho. E ela é representante da região sul nacionalmente, então ela faz um trabalho espetacular com relação ao Alzheimer, e ela está nos assistindo. Ela mandou um recado antes. Então nós temos que pensar também em todas essas questões que envolvem essa situação do idoso, porque isso tem muitas situações que são caso de polícia e o vizinho que acaba sabendo, ele tem que sim levar para frente isso, tem que denunciar essa situação, porque isso é extremamente importante e muitas vezes vai salvar a vida desse idoso. A situação é muito séria. Nós temos um conselho de idoso muito atuante aqui na presença da Vanessa Zancan e que faz um grande trabalho com relação a isso também, né, Ziza? Então, essa situação de levar adiante as situações, ela tem uma responsabilidade familiar muito grande, e eu sei que vocês trabalham isso também com relação aos idosos. Claro que no período normal é uma forma, sim, mas hoje em dia isso também faz parte, né? Nós fizemos um trabalho bem intensivo de uma semana inteira ali no dia 15 de junho, que foi o Dia Mundial de Combate à Conscientização contra a Violência, o Dia Mundial contra a Violência à Pessoa Idosa. A gente passou uma semana na secretaria trabalhando, conversando sobre os temas, sobre os vários tipos de violência, o Conselho do Idoso, a coordenadoria, enfim, houve um trabalho intensivo, mas assim, como o doutor Lucas falou, né, há uma fragilidade, acho que é multi, né? Não tem como a gente medir o quanto o idoso a pessoa idosa em si se torna frágil nesse momento, e ela precisa sim, ela precisa do apoio da família, ela precisa vulnerável, do apoio, né, dos amigos, vulnerável, exatamente. Ela precisa do apoio dos amigos, nem sempre existe um familiar próximo, né? Às vezes não é nem porque ele não quer, porque não tem condições. Agora, nessa questão do isolamento, pode visitar, não pode, vai, não vai, mas não dá para deixar de olhar, não dá para deixar de entrar em contato, liga, conversa, pergunta, sente como essa pessoa está falando contigo. Ela vai dar sinais. Melhor do que eu, o doutor Lucas pode dizer, né? Os sinais a gente consegue detectar. Às vezes demoram um pouquinho, mas como a gente está acostumado a lidar com essas situações, a gente consegue sentir isso com mais facilidade, né? Então, o idoso, ele dá o sinal. Se ele falou alguma coisa diferente, ele teve uma postura diferente, a gente tem que também ter um olhar diferente para essa situação e tentar entender o que ele está querendo nos dizer. Eu acho que essa parte mais até o doutor Lucas pode falar melhor, isso, né? Muitas vezes, né? Isso, muitas vezes, o idoso ele não demonstra muitas vezes um quadro de tristeza, ele pode intensificar uma irritabilidade maior, um desconforto, começa a se isolar muito mais, ficar mais quieto do que o normal, então ele começa a ter alterações de comportamento, perder o controle mais fácil, muitas vezes esquecimento também é uma das características do paciente idoso que está podendo se deprimir e confunde muito com quadros de Alzheimer ou de demência, então a gente tem que sempre poder descartar o que está vindo antes, porque já se fala muito, será que um quadro depressivo está evoluindo para um quadro demencial ou um quadro demencial já está começando em função de um quadro depressivo? Então, se misturam muito as duas patologias nesse primeiro momento, né? E a gente tem que tentar identificar, exato, e tem quadros demenciais que já aparecem, muitas vezes o paciente começa a ficar mais delirante com a família, mais desconfiado, e a família acha que ele está falando coisas que não gosta mais dele, e ele vai lá, faz boletim de ocorrência, ele começa a entrar num quadro delirante, isso já pode ser um pródromo, já vai estar evoluindo para um quadro demencial, ou já é um quadro depressivo mais grave mesmo, e muitas vezes a família fica com um rechaço muito grande dessa pessoa, né? Então eu tenho que ter esse olhar e entender que ele já está demonstrando de alguma maneira que algo não está legal,
né? Além daquelas alterações básicas de um quadro depressivo, o choro fácil, o isolamento, alteração do sono, alteração de apetite, pode ter aumento de sono, diminuição de sono, aumento do apetite, diminuição de apetite. Então, são características que a gente já vai percebendo no idoso. Além dessas características clássicas, tem essas outras mais importantes que nos fazem identificar até essa diferenciação entre um quadro depressivo ou um quadro demencial também, que a gente tem que estar observando sim no idoso, e isso a gente só vai poder ter através desse contato mais frequente diário, porque daí a gente vai poder perceber essas sutilezas que acontecem na mudança de humor e de comportamento. Deixa eu só fazer alguns relatos, que tem muita gente nos escrevendo, tá muito legal, obrigado pela participação de todos, a gente não está conseguindo ler todos os recados aqui. Maria de Lourdes Messina, estou seguindo a regra... estou seguindo a regra, as recomendações dessa equipe cheios de empatia, é muito profissionalismo com os idosos, que se sente forte fisicamente e psicologicamente. Parabéns, Ismel. Vamos ver, tem mais alguns recados. A Ludinha lá de Cidade Nova. Beijo, Ludinha. Ó, o Sandro Ávila. Temos uma idosa em casa. E com esse momento de pandemia, precisa ter atividades com os idosos, interagir mais, fazer perguntas, aguçar a curiosidade e fazer relembrar o passado. É muito bacana essa interação. Vamos ver outra aqui. Elisete de Souza, parabéns por essa live esclarecedora, graças a Deus. E doutor Marcos, minha mãe está bem. Descobrimos que ela tinha quebrado o fêmur há 15 dias, não apareceu no raio-x, sofreu muita dor. Obrigado, doutor Marcos, pelo carinho que tratou minha mãe. Deus abençoe. Vocês estão sendo elogiados aqui, os três, o tempo inteiro. Então, essas situações, né, doutor Marcos, de encontrar uma situação muito tempo depois, situações difíceis muito tempo depois, e que acaba tendo uma demora muito maior na recuperação, né? Eu acho que ele não está te ouvindo, Felipe. Não estou ouvindo o Felipe. Consegue me ouvir, doutor Marcos? Sim, eu estou te ouvindo, Ziza. Escuta também, Marcos? Escuta o Lucas também. Só o Felipe que não. Bloqueou o Felipe. Vamos lá, Lucas. Então vai que tenta solucionar com o Marcos aqui. Tá, eu acho que... estou escutando. Tá, eu acho que nesse momento acho que é importante a gente poder estar falando um pouquinho do impacto que isso pode estar levando lá na frente, né? Então, a gente tem que ter um período de uma resiliência muito grande. A gente fala muito essa palavra hoje em dia na psiquiatria, que é a capacidade de superar essas adversidades que a vida vai nos colocando, né? Então, a gente tem que ter uma estrutura muito importante, muito forte, não só na gente, acho que a gente tem que buscar isso, se amparar nas pessoas de convívio, né? Porque é uma situação totalmente atípica, ninguém estava preparado para lidar com isso e ainda não está. Tanto é que ninguém sabe direito o que fazer ou como fazer, está todo mundo aprendendo, né? Isso gera muitas dúvidas, muitas angústias, principalmente por estar se politizando uma doença. Isso é muito difícil, né? A gente transformou uma doença em algo político, né? Isso agrava mais ainda o quadro. Então, gera uma angústia, gera uma ansiedade nas pessoas muito maior, tá? E a gente tem que ter esse cuidado e sempre lembrando que isso é passageiro, vai passar. Né, a gente tem que sempre ter isso em mente, não vai durar para sempre, não vai permanecer, né, a gente tem que ter esse cuidado nesse período para evitar de adoecer e de perder as pessoas mais próximas, as pessoas que a gente gosta e ama muito. Então, se a gente puder evitar, e como a gente fala, ficar em casa por um tempo possível, quem pode ficar em casa, que tente ficar, para justamente a gente poder ter o mais rápido possível controle e sair quanto antes dessa situação. Né, acho que a gente tem que ter a ideia de que isso é passageiro, não vai permanecer para sempre, e talvez a gente possa aprender muito com essa situação também, né, porque senão passa a ideia de que isso nunca vai terminar, e vai terminar assim, né, a gente só tem que dar um tempo e conseguir organizando a nossa vida em cima dessa nova realidade, né, Felipe? A gente já está com 1h05 de live, e sei que vocês também têm que ficar com a família de vocês, a ideia era que a gente conversasse por 1 hora, mais ou menos. Eu quero já entrar no período das despedidas. O microfone está desligado, tá, Marcos? Acho que talvez daqui a pouco foi isso também. Eu quero chegar no momento das despedidas. Eu quero agradecer muito a participação de todas as pessoas que mandaram recado. A gente não conseguiu colocar todos no ar, porque foi muita gente realmente, foi muito legal. Quero agradecer muito as explicações de vocês todos, e quero fazer também aqui as pessoas dos seus idosos, né, Ziza, que tomem conta, que ajudem nesse momento de dificuldade, que levem uma palavra de conforto, que proponham algumas coisas, porque é extremamente importante. Nós
pela Comissão de Idoso na Câmara, a gente fez um trabalho lá no início da pandemia, que foi solicitar para o Poder Executivo que fizessem a testagem em massa de todos os lares de idosos de Caxias do Sul, e foram feitos 1.179 testes. Eu tenho certeza que se preveniu aí muita situação que podia ser uma catástrofe com relação ao coronavírus, né? Quando se encontrou alguns idosos infectados, foram isolados, foram tratados. Agora nós tivemos um surto numa casa-lar, então novos testes vão ser feitos. Então tudo isso serve de prevenção nesse momento para evitar que nós tenhamos situações que a gente acompanhou em Passo Fundo, em outros países, de lares inteiros de idosos sendo infectados e muitos idosos morrendo. Então, Caxias do Sul vem trabalhando isso. Infelizmente, perdemos alguns idosos num desses lares, né? Foram 3 idosos que faleceram. Infelizmente, isso aconteceu. Mas nós temos que manter essas novas rodadas de testagem. A Secretaria já prometeu novas rodadas, e isso é fundamental também nesse momento. Então, não podia deixar de ressaltar isso, né? A importância desse trabalho de fazer essa testagem em massa, nesse momento em que os idosos são a ponta mais frágil dessa cadeia toda de incertezas que é o coronavírus. Então, quero agradecer a todos vocês e começar as despedidas pelo Dr. Marcos aí, se possível. Ele te ouve, Felipe? Alô, oi, Felipe. Pode falar. Tranquilo. Felipe, então, eu queria agradecer imensamente pelo convite, pela oportunidade de ter nos dado de a gente poder comentar esse assunto tão pertinente, como você bem colocou. Parabenizar a comissão da Câmara, do Idoso da Câmara, por ter aberto o espaço a gente lá 2 meses atrás, a gente ter ido lá conversar com vocês, passar esses dados, passar um pouco da nossa experiência sobre o tratamento das fraturas nos idosos. E a mensagem final aqui que a gente pode deixar para o pessoal que está nos assistindo, que está nos acompanhando, é que a gente tem que trabalhar a prevenção, né? A gente está trabalhando a prevenção do coronavírus, que são os cuidados que a gente tem que ter, os cuidados pessoais, os cuidados com os nossos queridos. E para a fratura no idoso, a palavra-chave é prevenção. A atividade física, ela é um alicerce espetacular para o idoso ter força, ter equilíbrio e garantir bom tônus muscular e melhora da qualidade óssea. A gente tem que ter o cuidado nutricional, o idoso tem que ter um acompanhamento, tem que ter uma orientação de comer coisas que fazem bem para o seu osso, que é o leite, os seus derivados, vegetal verde escuro, fruta vermelha escura, tudo isso faz bem para o osso. Ele ter a exposição ao sol, para ele poder ter o efeito da vitamina D, que vai lá no nosso organismo, lá no nosso intestino, proporcionar a absorção de mais cálcio e ter um osso de melhor qualidade. Então, é um tripé, né? Alimentação, atividade física, exposição regular ao sol. Manter os cuidados outros de saúde, manter os tratamentos que o paciente já vem fazendo, não é a hora de abandonar tratamento, é manter cuidando do diabetes, da pressão alta, do problema da tireoide, é manter acompanhando com o seu psiquiatra. A saúde mental ela é fundamental, e como a gente falou no decorrer da nossa conversa, é muito comum a presença de Alzheimer, de outros quadros depressivos no idoso, então é essencial esse tratamento, esse acompanhamento, para que tudo funcione bem, para que a gente não tenha mais um problema na nossa vida. A gente está com tanto problema atualmente, se o idoso for lá cair e fazer uma fratura, é mais um problema que a gente tem, e a gente pode muito bem evitar. Então a palavra é prevenção. Espero que a gente tenha conseguido passar essa mensagem para quem nos assistiu, e gostaria de deixar um abraço a todo mundo que nos acompanhou, que mandou mensagem de carinho para a gente. Mandar um grande abraço para ti, Felipe, um abraço para a doutora Ziza e também para o doutor Lucas, e uma boa noite a todos. Lucas. Bom, eu queria dar uma boa noite a todos, agradecer, Felipe, pela oportunidade de estar conversando um pouquinho, aprendendo com os colegas também aqui, né? Hoje a gente pôde trocar algumas ideias, e acho que é importante a gente buscar a ideia de que a gente está se adaptando a uma nova realidade, tá? E essa adaptação não é tão simples, não é tão fácil, né? E por que acho que o que o Marcos diz, a palavra prevenção é bem importante, porque a gente começar a pensar na saúde mental agora, a gente está prevenindo de evoluir essa adaptação, se não for adequada para doenças psiquiátricas. Então, a gente tem que aprender e aos pouquinhos ir se adaptando a essa nova realidade, para que isso não evolua e não leve um sofrimento muito intenso, com modificações no dia a dia, na qualidade de vida, para que isso se transforme num problema maior.
né? Então, ter esse cuidado, buscar fazer atividade física, buscar ter uma alimentação saudável, buscar manter uma rotina, buscando preencher essa ociosidade com outras atividades e não buscando ter simplesmente notícias negativas, notícias associadas à doença, buscar ocupar esse tempo, se eu tenho que ficar mais em casa e permanecer, para agregar coisas, agregar conhecimentos, leitura, conversar com as pessoas, manter contato com a família, né, para prevenir de não evoluir para um quadro depressivo, para um quadro de ansiedade ou para um quadro de um transtorno de estresse pós-traumático que vai me fazer reviver essa situação por muitos anos ao longo da minha vida. E sempre lembrando, sentimentos são normais, tristeza não é depressão. Eu posso estar triste, isso faz parte, é uma situação atípica que pode me deixar triste. Eu posso ter ansiedade, é normal, é um sentimento. Eu posso sentir raiva também, né? Então, é só entender que são sentimentos normais num período de pandemia que a gente está aprendendo e que talvez fazem parte da nossa vida. E não simplesmente ver isso como uma doença. A gente tem que tentar se adaptar a ela, aprender a buscar recursos para enfrentar ela, para que isso não evolua para uma doença, né? E esse é o momento. A gente tem que fazer isso agora para que lá na frente isso não gere consequências mais graves. Então, uma boa noite a Ziza, ao Dr. Marcos, a Patrícia, e agradecer ao Felipe e a todos que estão nos assistindo pela oportunidade. Ziza. Bom, agradecer, Felipe, pelo convite, a Patrícia, né, agradecer as informações extremamente importantes do Dr. Marcos, do Dr. Lucas, né, e agradecer a todos que tiraram um pouquinho do seu tempo para compartilhar conosco essas informações. A gente espera que tenhamos podido contribuir, né, para o bem-estar e para a prevenção, principalmente com essas informações que eu acredito que tem assim, um significado muito grande. Eu queria aproveitar também para agradecer a todos os colegas da equipe da secretaria e ao secretário, né, pela confiança, pelo carinho, pela dedicação que cada um tem demonstrado a cada dia no seu trabalho, em relação a que chegue aos idosos algo significativo, algo importante, algo que os mantenha bem, algo que os mantenha ativos, né? E dizer que sim, a atividade física é um fator determinante, assim como o Dr. Marcos citou outros, né? Eu aqui estou para falar também, mais especificamente, da atividade física, porque ela pode, sim, ajudar e muito. Então, manter-se ativo dentro da sua casa, com segurança, tendo todos os cuidados necessários, né? Caminhar, realizar atividades que possam estar organizando a força muscular, o equilíbrio, enfim, aquilo que os professores puderem estar passando e que cada um, aqui falando dos nossos grupos, né, puderem estar realizando de forma segura, de forma tranquila. E dizendo também, assim como o Dr. Lucas colocou, né, a gente tem certeza que isso vai passar. Vamos continuar mantendo a nossa fé, a nossa esperança e com paciência, né, acreditando que logo ali adiante estaremos podendo dar um abraço fraterno, um abraço carinhoso em cada um e em cada uma das pessoas que a gente quer bem e que a gente tem saudades, né? Então, mais uma vez, muito obrigado, uma boa noite a todos. Eu quero, me despedindo agora, agradecer muito a participação de vocês, doutor Marcos, doutor Lucas, a Prof. Ziza, a Patrícia, da empresa Semear, startup, que tem aqui nos dado uma força e permitido também com que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo todo de vocês aqui hoje, foi extremamente importante. Agradecer muitas pessoas que participaram, que enviaram muitas mensagens, que estiveram com a gente nessa live tão especial e tão importante, né? É um momento crítico, complicado, difícil, mas tem muita coisa boa que está sendo proporcionada por esse momento e, principalmente, esse momento vai passar. A gente tem que ter muita confiança nisso, nós estamos passando por um período, talvez, de muito aprendizado, de muita dificuldade, de muita incerteza, mas isso tudo vai passar. E nós temos que sair desse momento muito... E o que vocês vêm fazendo para os idosos, eu tenho certeza, assim como vocês vêm fazendo na cidade, vai auxiliar com que eles tenham um pouco mais de tranquilidade e de confiança em poder superar esse momento tão difícil. Então, quero agradecer a todos vocês pela oportunidade, tenho certeza que as pessoas gostaram muito
de todo o debate proposto aqui hoje, todas as dicas que vocês deram e de todo o conhecimento que vocês deixaram à disposição de todas as pessoas. Então, muito obrigado, bom descanso, boa noite a vocês aí com as famílias de vocês, aproveitem e fiquem com Deus e se cuidem. Quem puder ficar em casa, permaneça em casa, e quem for trabalhar ou sair para alguma coisa, que se cuide, porque a gente vai superar tudo isso. Muito obrigado.